Gases ideais. Mas o que são gases? Gases são simplesmente moléculas se movendo livremente no espaço, já que não existe nenhuma ligação entre elas que a mantenham unidas. Os gases eles possuem 3 variações de estado: o volume, que indica a quantidade de espaço que um gás está ocupando, a temperatura, que é o grau de agitação das moléculas, e a pressão, que é a intensidade das colisões das moléculas do gás com a parede do recipiente. De acordo com o comportamento das variáveis de estados, temos sempre uma transformação sofrida por um gás que corresponde ao comportamento de, no mínimo, 2 dessas grandezas. Como, por exemplo, a transformação isotérmica, onde temos uma variação da pressão e o volume, mas a temperatura se mantém constante. Um exemplo prático desse tipo de transformação pode ser obtido ao termos uma seringa cheia de ar e tampamos a saída da seringa e apertamos seu êmbolo de forma que a pressão no interior da seringa aumente gradativamente e o volume de ar dentro fique ainda menor. Como o processo é feito de forma lenta, as variações de pressão e de volume na pequena bexiga não afetarão sua temperatura. Já na transformação isobárica, ocorre uma variação do volume e da temperatura, mas a pressão é constante. Um exemplo são os balões de ar. Quando aumentamos a temperatura, aumentamos o volume, mas a pressão externa se mantém constante. E a transformação isocórica ou isovolumétrica, existe uma variação da temperatura e da pressão de um gás com massa fixa e o volume se mantém constante. Um exemplo dessa transformação é o que ocorre com o vapor da água dentro de uma panela de pressão. As panelas de pressão não têm um êmbolo móvel, que permitiria a variação de volume do gás. Dessa forma, quando aquecida, a pressão interna na panela aumenta e o volume atinge um valor máximo. Nesse tipo de recipiente, há uma válvula de segurança para garantir que a pressão interna não ultrapasse os limites suportados por ele.